Estamos começando mais um episódio do podcast Raízes, onde a gente tem tratado sobre relacionamentos, marido e mulher, também os pais com os filhos, amigos, até pessoas que não se conhecem dentro disso. Hoje estamos recebendo Pascoal, um dos que vocês vão escutar bastante a voz dele nos podcasts, talvez me ajudando com algum ponto que a gente for conversando, se não for sobre esse tema, sobre outro, ou ele mesmo tratando algum assunto com a gente aqui. E gostaria de agradecer, Pascoal, essa oportunidade de você estar falando com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E o que você pensou em falar pra gente hoje, Pascoal? Então, como vocês têm falado de relacionamentos, eu pensei em um aspecto um pouco diferente. Talvez a gente nem pensa tanto quando a gente fala em amor ao próximo, que é a parte da repreensão. Como que a gente pode encaixar isso nos relacionamentos? Porque eu percebo que as pessoas não gostam muito quando falar sobre repreensão, elas preferem... Tá, é importante, mas é difícil fazer isso, ou eu não gosto de repreensão, então por que eu vou repreender alguém? Por que isso seria importante, talvez, ser colocado nos relacionamentos, entre os cristãos mesmo, quando a gente pensa nisso? Certo. Eu vejo a repreensão muitas vezes como um mandamento, principalmente no livro de Provérbios, vai falar bastante sobre isso. E para nos ajudar nessa reflexão, eu queria trazer um provérbio em específico, que é o que está no capítulo 27, versículo 17. Como ferro, com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Pode ler mais uma vez até? Sim? Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Ou seja, um ferro que afia o outro ferro. É o mesmo material, um ajudando o outro e um tendo um papel diferente do outro, mas ambos sendo úteis um para o outro. Ferro afiar ferro pode significar muitas vezes ensinamentos, pregações, estudos que a gente ouve, conversas mesmo, bate-papo, até mesmo algo mais direcionado como me dá um conselho em tal assunto, por exemplo. Mas ferro afiar ferro também me remete a atrito dos dois materiais. Há um calor que é gerado por esse relacionamento do ferro com o ferro. E o autor do provérbio aqui associando isso justamente aos relacionamentos humanos. Então, o que eu penso é que muitas vezes nós precisamos ser um pouco mais duros uns com os outros. Repreender mesmo, uns aos outros. Uma mensagem mais dura normalmente surte mais efeito do que só ficar alisando o cabelo do outro, por exemplo. Mensagens duras formam cristãos preparados, fortes, corajosos. E eu sempre penso em Jesus nisso também. Como Jesus ele era muitas vezes duro com os discípulos, com o povo, com os fariseus. E falando em mensagens duras que surtem mais efeito, eu lembro, por exemplo, de Tiago, a carta de Tiago, em vários capítulos diferentes. Depois que ele fala um certo assunto, como por exemplo a acepção de pessoas, ele dá a entender que fazer acepção de pessoas é como se estivesse assassinando alguém. Ele remete ao mandamento não matar. Depois, no capítulo 4, ele vai falar sobre a maledicência. Ele fala que quem fala mal do seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. No sentido de que quando eu faço isso, eu estou demonstrando que a lei está abaixo, não está em primeiro lugar na minha vida. Ela é secundária e a minha vontade está acima dessa lei. E um outro exemplo disso, quando ele fala dos planos humanos, dos projetos humanos, ele termina falando que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Esses 3 exemplos que eu dei, eles se aplicam em qualquer mandamento que você pensar. Então, parece que ele fala assim, olha, a acepção de pessoas é o mandamento mais importante que existe na Bíblia. Esse realce que ele dá essa impressão. Ou a maledicência também, você fazendo isso, olha só o tamanho do erro que você está cometendo. E assim também no último exemplo que eu dei. Mas não que ele está tornando um pecado maior do que o outro, mas sim que ele quer justamente terminar a mensagem dele, o ensino dele, trazendo essa ênfase para o cristão que estiver ouvindo pensar, eu não posso fazer mais isso. Isso é muito errado e Deus não quer que eu peque de nenhuma maneira. Então, eu acho que esse exemplo de Tiago ele é bem importante no nosso aprendizado com mensagens duras mesmo. Uhum. Então, às vezes perguntam, mas Jesus não amou o seu próximo, né? Muito comum a gente ouvir a frase Jesus te ama, inclusive. Mas justamente ele ama ao próximo, ele repreende ao próximo.
Eu não sei por que quando a gente pensa na mensagem, na palavra que Jesus quer nos passar, sempre no aspecto muito carinhoso dela, que é um aspecto muito bom, inclusive. Mas ele muitas vezes foi duro com as pessoas que estavam ao redor dele. Jesus era inconveniente, podemos até dizer assim. Ele não fazia muitas vezes o que os homens queriam ouvir, o que os homens esperavam que uma pessoa fizesse, mas ele falava o que o homem precisava ouvir. E tinha vezes até que ele nem respondia aos homens. Essa maneira do amor dele, dessa repreensão dele um pouco mais duro, resultava em dois tipos de respostas diferentes, né? Você acatar essa mensagem, como, por exemplo, os apóstolos fizeram e se desenvolveram bastante depois que ele morreu, ou então se voltar contra, um certo ódio que ele atrairia sobre si. Mas Jesus mesmo avisa que ele não vem trazer paz à terra, mas espada mesmo. Então Jesus, por causa dessa característica dele, também foi condenado. Ele buscaram matar Jesus, prender Jesus. E ele não foi muito bem querido, vamos dizer assim, entre a humanidade. Mas eu acho que a repreensão entra no nosso amor. E esse amor que o cristão tem, ele não necessariamente só vai trazer paz à terra, mas espada também, como Jesus já nos alertou antes. Então, por exemplo, a gente até pode ler um caso de que Jesus foi um pouco inconveniente, vamos dizer assim. Lá em Lucas 11, versículo 37 ao 54. Você pode ler para mim, por favor? Sim. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com dedos tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e provais com cumplicidade as obras dos vossos pais. Porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: Enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Assim eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Obrigado. Então perceba, Jesus era um convidado, ele estava à mesa com um fariseu. Provavelmente ele foi chamado por esse fariseu, às vezes até de boa vontade da parte do fariseu mesmo. Mas Jesus ele percebe o coração mau e a hipocrisia destes homens que estavam com ele. Claro que Jesus ele é Jesus e ele tem total autoridade para dar essa repreensão. Mas com essa repreensão ele não ensina apenas aos fariseus, mas a nós também. Que talvez a gente não tenha essas mesmas características que eles tinham, mas nós aprendemos a evitar o que eles faziam também. Eu penso que os fariseus e os convidados talvez pensaram: mas o que esse homem está falando? Que inconveniente da parte dele. Que vergonha, a gente chamou ele e ele faz isso com a gente. Mas Jesus não parece se preocupar com os julgamentos das pessoas. Ele estava interessado em falar o que esses homens precisavam ouvir.
E se o fariseu quisesse, ele teria sido afiado pelo ferro, ele teria aproveitado essa oportunidade de Jesus. Mas Jesus soube discernir que estes homens eles eram orgulhosos, eles nunca aceitariam as críticas, eram insinceros e eles nem tinham interesse na mensagem de Jesus. Então, um outro fator que entra é a sabedoria para saber pensar quando que eu devo ser um pouco mais duro, quando que eu preciso falar com mais calma. Mas, independente disso, tem ocasiões, e com esse exemplo de Jesus a gente aprende sobre isso, que a mensagem mais dura é a única que pode surtir efeito. É uma repreensão um pouco mais rigorosa. Você não pode se irar, por exemplo, ou perder o amor de foco. Tiago fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E quando a gente faz as coisas com mágoa, a gente não vai fazer direito. Então é um pouco difícil mesmo. Mas, como eu falei, mensagens duras, mensagens mais rigorosas vão formar cristãos mais preparados para lidar com esse mundo. Como os apóstolos ficaram preparados depois que Jesus morreu e depois que Jesus se elevou aos céus também. Mas, realçando mais uma vez a importância de não perder o amor em vista isso. E saber ter esse julgamento que Jesus soube perfeitamente, né? Mas pense que as pessoas precisam ter conhecimento dos próprios pecados dela. Eu falo para a gente repreender, mas é muito importante a gente saber ser repreendido também. E que outras pessoas possam fazer isso com a gente, porque afiando o ferro, né? Melhorando as nossas ferramentas, melhorando o nosso caráter. E o foco é que a gente faça a vontade de Deus e não queira se sobressair do outro, queira humilhar o outro e, enfim, mostrar que é melhor do que o outro. Isso não deve ser o propósito de jeito nenhum mesmo. Então vamos identificar o que a pessoa precisa ouvir. O estudo da Bíblia nos ensina muito a ter essa noção também. E vamos tanto falar quanto receber o que a gente precisa ouvir para nos afiarmos, e não o que é agradável, o que vai ser um algodão doce, vamos dizer assim, mas que não vai nos edificar de nenhuma maneira. E é bem interessante a gente realmente pensar a respeito disso, sobre como o Pascoal comentou, o Jesus que nós conhecemos de verdade, porque existem várias histórias que mostram Jesus realmente repreendendo. Deve ter ficado na cabeça de alguns de vocês também quando aquele homem veio conversar com ele e disse que realmente seguia vários passos do que Deus já tinha pedido na lei. Jesus fitou nele, amou ele, mas fez um convite que ele realmente deixasse ou algumas outras coisas que faltavam, como as riquezas dele. Não que ele não pudesse ficar com nada ou coisa assim do tipo, mas foi um desafio para ele, uma repreensão ali de algo que ele precisava, né, se livrar. E ele acabou virando as costas e partindo, né, foi embora, sem aceitar realmente o conselho de Jesus. Então, acho que é importante sim, a gente escutar sobre isso mesmo. Acho que é excepcional porque não é o que normalmente as pessoas vão falar. Elas vão realmente talvez passar a mão na nossa cabeça, como você comentou, no pecado, e as coisas vão continuar assim, sempre num ciclo que não é o de Jesus mesmo. Com certeza. Eu gostaria de agradecer muito, Pascoal, porque você ajudou também. Eu estava mexendo bastante enquanto você falava, a mim você vai ajudar muita gente e quando tiver mais coisas, vai avisando a gente, que seria muito bom a gente comentar sobre mais coisas sobre relacionamento, sobre a palavra de Deus. Amém. Estamos sempre aí, que Deus seja o propósito em nossas vidas, né? Glorificar Ele. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse estudo, pode mandar. Não há problema nenhum, a gente gosta de poder conversar e entender o que você está passando e se quiser ajuda, quiser de certa forma falar sobre outro ponto, manda para a gente também, é bem importante. Passe para outras pessoas que você conhece, que também tem dificuldades de entender algum ponto da Bíblia, como o da repreensão, como outros que a gente vai tratar. E assim você ajuda a palavra de Deus também. Muito obrigado e continuamos com mais outros podcasts que vêm por aí. Valeu. Valeu, Pascoal.